Olá pessoal, aqui é Igor Kipgen do Construindo. Eu estou gravando esse vídeo porque teve um post que a gente fez e que gerou uma certa polêmica em relação a um produto da Lucid Energy, que é uma turbina que fica acoplada à rede de distribuição de água. Muita gente ficou perguntando, questionando a viabilidade desse produto. Então, a nossa intenção é, primeiramente, fazer um convite a todos vocês que comentem esse vídeo, que ajudem, né? Eu não sei tudo sobre o produto, talvez vocês tenham novas ideias, às vezes eu posso me equivocar em relação ao funcionamento do produto, e eu tenho certeza que tem gente aqui muito mais experiente que eu nos vários pontos que a gente vai abordar, então seria bem interessante a gente discutir de forma saudável, né? Teve muitos comentários, às vezes até um pouco mais agressivos lá dentro. Vamos deixar isso de lado, vamos tentar todo mundo aprender um pouco mais sobre isso e, quem sabe, surgir novas ideias aqui dentro, tá? Então, primeiramente, eu vou passar aqui o vídeo que foi postado. Vou passar até de uma forma acelerada, porque para que esse vídeo aqui também não fique muito grande, ok? Então, vamos lá. Ok, então agora vamos para a análise dos questionamentos, né, os principais comentários. A gente vai falar sobre as principais perguntas, os principais pontos que foram discutidos nos comentários dos vídeos. Vou passar aqui uma apresentação no PowerPoint e a gente vai seguindo. Então, isso aqui é um diagrama simplificado num sistema de abastecimento de água. Tá? Primeiramente, é preciso entender como funciona uma rede de abastecimento de água, para entender como funciona essa turbina, como ela pode gerar energia, tá? Eu não vou passar ponto a ponto aqui, depois se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e entender cada elemento do sistema, ok? Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral da captação, né? Estação de tratamento de água, estação elevatória, reservatório, rede, essas coisas, ok? Então, aqui também é um segundo diagrama, né, de como a água é distribuída desde o reservatório, que fica num ponto mais alto, e vai ramificando, né, tem uma rede principal e vários outros trechos, tá? Só uma visão geral, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para vocês entenderem, a rede de água, geralmente, o que acontece? Você bombeia a água, você tem um booster ou uma estação elevatória e você joga essa água para um ponto mais alto. A partir daí, essa água desce por gravidade, tá? Só um desenho bem simplificado que eu fiz. Então vamos considerar que essa linha verde aqui é a topografia, tá, da área de distribuição da rede. Esse azul aqui é o reservatório e as casinhas representando aqui os pontos de saída da água. Então, como eu disse, de alguma forma a água é bombeada até o reservatório, né, que fica num ponto mais elevado, e daí a água é distribuída por gravidade para as unidades. Então, o que acontece? Uma concessionária de água, ela tem que garantir uma pressão mínima na entrada de uma unidade, no hidrômetro de uma unidade. Então, isso que representa aqui essa cota X. O que é isso? É a pressão manométrica X. Né? Por exemplo, se uma concessionária, isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, se uma concessionária ela garante uma
pressão manométrica de 5, 10, 15 metros na entrada do hidrômetro. Então, o que quer dizer? Quer dizer que nessa ponta, na entrada da unidade, tem que ter 10, 5, 10, 15 MCA de pressão no hidrômetro. E como é que ela garante isso? Ela tem um reservatório para as unidades no ponto mais alto da topografia. Esse reservatório serve para garantir essa pressão. Então, esse X, vamos dizer, se ela precisa de 10, então esse X teria que ser 10 mais a perda de carga da rede, né? Então, cada ponto que vai passando, cada elemento da rede perde um pouco de carga. Nas partes retas também, é perdida uma carga por metro aí. Então, é preciso que tenha 10 metros mais a perda de carga, tá? Para que se garanta a entrada de uma coluna de 10 metros de coluna d'água no hidrômetro, tá? E assim a rede vai ganhando carga. A carga não é constante, a pressão não é constante na rede. E esse é o principal ponto que eu acho que a maioria das pessoas não entendeu. De acordo com a topografia da rede, conforme a rede vai andando, ela vai ganhando carga, ela vai ganhando essa pressão, né, em metros de coluna d'água. Vamos dizer que aqui na segunda casa, nessa segunda casinha, tenha 20 metros na entrada do hidrômetro. Então tem 20 metros de coluna d'água. Aqui talvez tenha 30, 35 metros, ok? O que acontece é o seguinte, existe uma pressão mínima de entrada no hidrômetro, mas também existe uma pressão máxima na rede, porque a rede não suporta uma pressão até certo limite, né? Não só a rede de distribuição, mas você não vai entregar uma pressão muito alta para um usuário, para uma unidade. Por exemplo, imagina, às vezes se limita isso, vamos dizer, em torno de 40, 50, 70 metros de coluna d'água. Imagina você entregar uma pressão muito alta no hidrômetro de alguém, você vai estourar toda a tubulação da rede que a pessoa vai fazer na unidade dela. Então, o que acontece? Vamos supor que uma concessionária qualquer aí tem uma pressão máxima de 50 metros de coluna d'água. E aí, nesse ponto aqui da cota Y, se atinja esses 50 metros de coluna d'água. E aí como é que faz? Tá vendo? Daqui para baixo eu até coloquei em vermelho para mostrar que essa pressão está muito alta, né? Eu não posso entregar mais de 50 metros de coluna d'água para essa unidade que está aqui muito embaixo. Então, o que se faz numa situação dessa? Você instala a famosa VRP, que é a válvula redutora de pressão. Tá? Então, a válvula redutora de pressão, ela tem uma pressão na entrada, ela reduz essa pressão e tem uma pressão menor na saída. O próprio nome já diz, é uma válvula redutora de pressão, ela reduz a pressão, ok? Então, quando a gente fala no vídeo em pressão excedente, é justamente isso. Em algum ponto da rede você tem uma pressão excedente, e essa pressão pode ser aproveitada. Então, os comentários na página. O sistema é inviável, pois é necessário produzir energia para depois gerá-la novamente. Então vamos lá, esse foi o principal. Muita gente não entendeu como isso funciona, porque talvez por desconhecer como uma rede de distribuição de água é dimensionada. Então vamos ao nosso esquema aqui. É claro que a gente precisa gastar energia para elevar a água para um ponto mais alto, certo? Mas a linha de pensamento não é essa, não é eu vou gastar energia para depois produzir energia. Na verdade, essa energia já é gasta de qualquer forma, você precisa dessa energia para elevar para o ponto mais alto para depois descer por gravidade. Então a linha de pensamento é outra, não é gastar energia para produzir energia, e sim reaproveitar a energia que seria desperdiçada. Aqui no caso, um exemplo, numa válvula VRP, uma válvula redutora de pressão. Okay? Então acho que é o principal ponto que o pessoal não entendeu, é que a energia ela seria desperdiçada de qualquer forma. Não é que você vai gastar energia para produzir energia, você só vai reaproveitar a pressão excedente, como foi dito no vídeo. Como será armazenada essa energia, já que o fluxo não é constante para ser aplicado diretamente na rede elétrica? Essa pergunta aqui é principalmente em relação ao fluxo, né? De acordo com o fluxo de água na rede, a geração é diferente. Na verdade é o seguinte, quando você pensa nesse sistema, a primeira coisa que vem à mente é eu vou gerar energia e vou interligar um cabo elétrico entre o gerador e a bomba.
Mas eu acho que talvez não seja isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Estou falando mais sobre a minha própria experiência. Um sistema mais inteligente do que você transmitir essa energia para a bomba ou você armazenar essa energia seria, na verdade, você jogar essa energia na rede existente. Tá? As concessionárias, a maioria das concessionárias de energia elétrica já estão preparadas não só para distribuir a energia elétrica, mas como também captar energia elétrica na rede, né? Então, como é que acontece isso? Você gera, joga na linha de transmissão essa energia e daí a sua conta de luz, ou a conta de luz da concessionária de água, ela vai ser o quanto ela gastou de energia menos o quanto ela produziu de energia. É uma forma muito mais simples. Então você não fica à mercê do quanto você produz de energia ou qual é a sua demanda energética. Na verdade, você gera energia e joga na rede para que outros usuários utilizem a mesma energia. E no final se faz um balanço energético. É uma forma muito mais inteligente do que você transmitir para sua bomba ou você criar um sistema de armazenamento de energia. Ok? Próxima pergunta. Quanto será a perda de carga de cada gerador desses? Eu pesquisei lá nos manuais deles e vi que essa perda de carga gira em torno de 1 a 4 metros de coluna d'água, 1 a 4 MCA, de acordo com o tipo de dispositivo que está sendo utilizado. Tem dispositivos de diâmetros maiores, dispositivos de diâmetros menores, então isso varia, mas a ordem de grandeza é essa, entre 1 a 4 metros de coluna d'água. Essa é uma pergunta que eu achei muito interessante também. Diz o seguinte: o tipo de turbina utilizado não é o mais eficiente. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Exato, não é o tipo mais eficiente. E por que eu vejo que eles não utilizaram o tipo mais eficiente de turbina? Vamos listar aqui os 3 tipos mais usuais de turbinas hidráulicas. Essa primeira turbina da esquerda em azul aqui é uma turbina do tipo Pelton. Essa segunda turbina é uma turbina do tipo Francis. E essa terceira turbina é uma turbina do tipo Kaplan. Tá? Essas são as turbinas mais usuais, as turbinas hidráulicas mais usuais. Por que não se utilizou essas turbinas que são mais eficientes? Eu vejo que por 2 motivos. Primeiramente, por uma questão financeira, uma viabilidade financeira do sistema. Provavelmente, você incorporar esse tipo de turbina num sistema tornaria o sistema muito mais complexo e financeiramente inviável. Tá? E o segundo problema seria em relação à perda de carga. Uma turbina dessa provavelmente levaria a carga, a pressão a quase zero na saída. Tá? Então talvez isso prejudique o sistema, não seja viável você reduzir a pressão a quase zero no sistema, ok? Lembre-se que a gente está falando de sistemas existentes, tá? Então provavelmente você vai colocar num ponto que logo a jusante já tenha uma unidade para ser abastecida, certo? E aí você vai com pressão zero, talvez você não consiga ganhar esses 10 metros mínimos, né, que a gente está usando como exemplo aqui, e isso inviabilizaria a instalação do dispositivo, talvez por isso seja. Aqui está a imagem da turbina, se você olhar à esquerda, esse é o tipo de turbina utilizado pela Lucid Energy. E você pode ver que, na verdade, ele é uma variação dessa turbina à direita, aqui, que é uma turbina eólica, tá? Uma turbina utilizada para unidades eólicas e não hidráulicas. Esse tipo de turbina é chamado de Darrier, por causa do nome do seu inventor. E esse é um tipo de turbina muito mais simples, o que talvez tenha viabilizado a produção em série dessa turbina da Lucid Energy. E a Lucid Energy já está instalando essas turbinas dela em 3 cidades americanas, tá? Eles já estão em funcionamento. Tá? Então, que muita gente afirma aí, não é viável. Quer dizer, já tem 3 cidades testando e aparentemente é viável sim. Então essas foram as principais perguntas de quem comentou lá na postagem. Eu gostaria que vocês agora comentassem aqui embaixo, começassem a discutir, tirar as dúvidas. Eu também vou escrever alguma coisa que eu achar pertinente aí. Mas antes disso, queria fazer um outro convite para vocês, antes de fazer qualquer comentário, a ler o
o artigo que a nossa colega Juliana Bittencourt compartilhou com a gente. Eu vou deixar o link do artigo aqui nos comentários, então procurem lá. Deem uma lida nesse artigo. Talvez, se no, o vídeo que eu gravei aqui, mostrei aqui para vocês, eu não tenha conseguido tirar a sua dúvida, talvez o artigo esteja um pouco mais completo, ok? Então é isso, pessoal. Aguardo o comentário de vocês, espero que tenham gostado. E se der tudo certo, a gente grava mais alguns. Valeu, até mais!